Oi, gente. Oi, Hoje eu tô com oi. pai de galinha. Oi, Nanda. Tudo bom? Oi. Tá me ouvindo direitinho? Tá me Oi. ouvindo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A gente tá falando do pé de galinha hoje, né? Nosso Falando canal. pé de galinha. Inaugurando o pé de galinha. Vamos começar a fazer ao vivo, falar sobre aquilo que a gente mais fala durante o canal, que é falar sobre as crianças, né? Isso. Achei legal quando você pediu para a gente falar um pouco sobre essa questão da maternidade, né? Dessa maternidade dentro desse contexto que a gente está vivendo aí, que é essa pandemia, e automaticamente, como comorbidade, o isolamento ou afastamento social, ou quarentena, que na verdade nós estamos todos em casa por algum motivo, a gente está em casa, do afastamento até a quarentena, nós estamos em casa. E eu achei interessante a gente falar sobre esse momento com as mães, né? Para as mães que são nosso alvo. É que o que deve ter de mãe enlouquecida aí, com filho pequeno em casa. Com filho, não Tem. só pequeno, né? Mas filho no geral, adolescente, e sem saber direito o que fazer, como entreter. E as escolas agora colocando as aulas online, né? Para poder o homeschooling, exatamente. Que para mim foi ótimo, sabia? Estou gostando muito. Pelo menos um turno tão entretido lá com a escola. Eu já ouvi várias situações. Hoje mesmo a gente estava no meu grupo de mulheres, a gente estava discutindo sobre essa questão do homeschooling e algumas mães falando, até muito em função delas, quando você me pediu para falar sobre isso, eu lembrei de duas amigas minhas, amigas do coração mesmo, que a gente tem um grupão de mulheres e tal, e essas duas em especial, Sandrelli e Gisele, que eu espero que elas assistam, elas estão vivendo uma situação que é para a gente começar esse vídeo, né? Elas estão, uma está com um bebezinho fez um mês agora, e a outra terá filho agora no dia 19, né? E aí, assim, é uma maternidade atípica de um momento que a gente está vivendo, porque é muito solitária, né? Extremamente Sim, preocupante sim. dentro desse momento, porque é um momento que a gente divide com um monte de gente, principalmente com as nossas mães, né? Um momento que a gente divide. Ai, a minha florzinha. Oi, amo de paixão. É um momento que a gente divide com os amigos, com a sogra, com mãe, e a gente tem um apoio, porque a gente tem visitas. E o que eu tenho sentido é que as pessoas estão vivendo um momento, na verdade, de muito isolamento nesse momento de fato, né? E É, aí é uma preocupação, porque como é que a gente vai ficar dentro desse contexto, essas mães que estão agora iniciando esse momento e que não vão ter esse apoio em, em, é, em tempo real dessas pessoas, né? Então, assim, é muito preocupante isso para elas. Então, eu queria deixar alguma coisa para essas pessoas, né? E, assim, para começar dizendo que, de fato, nesse momento, pé de galinha no mata-pinto. é verdade. Porque é complicado sem uma rede de apoio nesse momento tão importante, né? Principalmente, acho que Exatamente. nesses primeiros 15 dias que a gente sofre tanto. Não sofre, mas Porque assim, é você tudo muito é novo. porque você é paciente, porque é novo, É. exatamente. Porque é paciente, porque é novo, porque está chegando, é Mas de uma questão primeira descoberta. viagem, então, Exatamente aquela coisa que a gente do primeiro vídeo, né? Quem é esse? Como é que eu vou ficar? O que, que eu faço? Eu digo que eu é, entrei em pânico. Quando eu vi chorar, eu digo, meu Deus, não é água, é menino mesmo. E eu vou ter que tomar conta e como é que faz isso? Porque realmente bate, sim, bate meio que um desespero, porque eu nunca fiz isso. Como é que eu vou dar banho? Como é que eu vou dar para amamentar? Como é que bota para dormir? E uma coisa que eu falo muito no vídeo, no primeiro vídeo, é exatamente isso. Conheça seus filhos acima de tudo. é. Pé de galinha no mata-pinto, conheça seus filhos, e, sabe? Vai junto com ele nesse mundinho que ele está trazendo para você. Entre em sintonia com essa criança nesse momento. Vai precisar de um apoio, sim, entendeu? É interessante que os pais, nesse momento, estejam presentes junto com essa mãe, né? Eu acho super É importante. muito Vai ser um momento importante. diferenciado na vida desses homens, porque eles também contam, de certa forma,
com essa avó, com essa mãe que está lá, que é a sogra, às vezes, da mulher e tal, mas essa rede de apoio não está acontecendo como antes, como deveria. Então, eu acho super importante a entrada desse pai, né? Pé de galo também não mata filho, então acho melhor a gente se arvorar e participar disso da melhor forma possível, se doar, porque é um momento que todo mundo vai precisar de apoio. Naquele momento, a rede são eles dois. Então, eu acho muito importante. Eu quis falar isso para elas, né? Para a gente começar a pensar nessa maternidade dentro desse contexto, porque ele se desdobra em muitas coisas, a pensar nessas pessoas que estão começando essa jornada dentro de uma situação muito inusitada. Obrigada. Muito inusitada de que o que eu vou fazer sem essa rede de apoio? Eu peço calma para essas pessoas, muita tranquilidade. Quanto mais calma você tiver, mais você agarra essa criança, mais você acolhe essa criança, mais você entende esse choro, mais você entende como comandar essa situação, mais você entra em contato com o seu filho. Então, assim, eu acho que nesse momento, para essas mães que estão vivendo isso, que inclusive teve até uma matéria acho que no Fantástico, domingo passado, se não me engano, que falou sobre essas mães que estão sozinhas, que estão lidando com muita coisa. Ainda por cima tem pais que estão trabalhando, tem pessoas que estão ficando só. É complicado. Essa outra minha colega, essa minha amiga, ela tem um filho de 3 anos, 3 para 4 anos, e um neném que nasceu agora. É difícil, né? Eu costumo dizer sempre para todo mundo, o que você acha do segundo filho? Gente, a única coisa que eu tenho para... São pessoas diferentes, são necessidades diferentes, vestem-se diferentes, gostam de coisas diferentes e devem ser, na verdade, como se diz, respeitados nessas suas diferenças. Isso. E, na verdade, 1 é 1, 2 é 2. Minha mãe está entrando aí agora e 3 são 3, né? Ainda. Então, mas assim, o segundo filho, ele dá uma tranquilidade no sentido de você já tem uma experiência com o primeiro. Quando é mãe de primeira viagem, é tudo muito no susto, né? Assim, aí sim é tudo muito novo. O segundo, você já tem pelo menos, apesar de ser crianças diferentes, mas você tem uma noção de por onde você sabe que caminho seguir. Exatamente. De cuidar. Você tem uma noção de cuidar. Eu acho interessante isso, que você já sabe, você já tira um pouco mais de letra, a coisa do cuidado, do dar um banho, ou a hora de dormir, e como faz tudo isso, e como é que bota nos maus costumes, etc, etc, etc. É interessante. É verdade. Agora, aí a gente vai caminhando. Uma coisa que tem me preocupado muito é sobre as mães das crianças pequenas. Vamos lá, essas crianças que já estão com 2, que estavam na escola e que estão na fase da educação infantil. Tem algumas preocupações dentro dessa coisa da maternidade, algumas coisas que eu tenho vivido com os meus clientes, né? A gente tem atendido muito, dado apoio às nossas mães. E as crianças estão encantadas com a possibilidade de estar com minha mãe e com meu pai, e que elas estão jogando, que elas estão brincando, que elas estão do lado, que elas estão fazendo as atividades. O famoso homeschooling. Eu só me lembro de uma mãe que mandou um vídeo odiando o homeschooling, que ela nasceu para isso. A mulher estava louca. Gente, eu tô amando! A pessoa disse que Tô esse vídeo foi bem amando! engraçado, porque ela estava para correr louca, nada de homeschooling, que ela nunca mais quer saber disso. Eu vi uma reportagem também interessante falando sobre a questão do quanto isso tudo tem ido de contraponto e, de alguma forma, tem, como se diz, deposto contra o homeschooling, sobre a questão da educação em casa. Porque as mães... De que esse homeschooling é meio diferente, né? Porque eles têm os professores de apoio. Mas, de qualquer forma, precisa do apoio, né? E as pessoas ficam exatamente imaginando. Que muita coisa a gente já esqueceu, a gente não dá conta disso. Eu super entendo as mães sobre isso. Eu acho que a escola tem seu lugar. Tem a questão social, tem a troca, tem os grupos sociais que eles vivem, tem essa necessidade de estar trocando. Então, a escola tem o seu lugar. Esse pátio que é a escola, esse espaço que é a escola, ele é muito importante. E uma das coisas dentro desse processo desse isolamento, desse afastamento social, e as crianças estarem dentro de casa, é a descoberta dessas mães que eles nunca viveram. Tem 2 coisas que eu acho importante pontuar em relação a isso. Uma é de que eu percebo isso quando as crianças me veem pelo vídeo,
ou quando eu tive aqui para atender uma criança, com todas as distâncias, com máscara, com tudo que eu tinha direito, e ele olhava para mim e dizia, Tia Bedal! E ele olhava para mim parecendo que ele estava vendo Um fantasma. É porque a gente sumiu. E a É gente não pode sumir. verdade. A gente sumiu. E a gente não sumiu, na verdade. A gente está aqui. E como é que fica tudo isso? Então, as crianças precisam saber o que está acontecendo. De alguma forma, pais, conversem com as suas crianças, falem para elas o que está acontecendo. Olha, a escola está suspensa, como todo mundo. Façam vídeos com outras crianças para elas verem. A gente pode usar o WhatsApp para fazer em 4, a gente pode usar o Zoom, a gente pode usar algumas coisas para as crianças fazerem essa troca, que eu acho importante. Eu acho muito importante essa troca nesse momento para as crianças conviverem. As minhas sobrinhas estão fazendo jazz pelo Zoom. Elas costumam conversar entre si com as amigas. A mais velha, a mais nova também caminha por esse lugar. E eu acho isso importante. Eu acho que isso é uma ferramenta que deve ser usada. Eu tenho encaminhado isso também para algumas mães para fazer, para esse convívio acontecer de uma forma fortalecer. E as crianças saberem o que está acontecendo. Eu estava de férias, Sim. eu voltei, eu parei no carnaval, eu estava de férias, eu voltei, eu parei no carnaval, eu voltei, mas eu voltei, ia passar 2 meses dentro de casa. Qual a criança aqui, que depois que entra na escola, passa 2 meses dentro de casa sem fazer nada? Qual a explicação? É muito importante que a gente pense que as crianças são telespectadoras. Isso é muito, muito importante. A daqui mesmo estava dizendo. A daqui mesmo estava dizendo que já está querendo voltar para a escola, que ela não aguenta mais ficar em casa. Então, é porque entendi. Não, ela falou com essas palavras, minha irmã quer voltar para a escola, e ainda bem que está tendo aula, que eu tenho obrigações, porque senão eu vou ficar entediada. A idade dela? 8. A idade de Marina? 8. É importantíssimo isso. As crianças estão pedindo. A minha preocupação com essas crianças menores é esse costume, essa coisa de ficar em casa com as mães. Eu tenho orientado, e aqui a minha ideia é essa, gente, deixa essas crianças o mais autônomas possíveis. E não esqueçam que na escola elas merendam sozinhas, elas tiram o sapatinho delas sozinhas, elas colocam esse sapato, de alguma forma, elas mantêm uma autonomia. E é super importante que essa autonomia seja mantida nesse período. E por quê? Porque essas crianças vão voltar para casa. E aí? Vão voltar para a escola. E vai ser assim, olha, voltou. Olha, acabou e a gente vai voltar para a escola. E aí? Muita gente, se a gente pensar que essas crianças estão ficando ou vão ficar em zona de conforto, nós vamos ter um problema lá na frente. Então, a gente tem que começar a preparar o caminho aqui, nesse momento. Preparar esse caminho para que essa criança não tenha esses 2 meses que ela passou de folga, de zona de conforto, sem estudar, sem fazer atividade, lá na frente a gente vai ter problema. E o apego com essa mãe e com esse pai. Porque isso não é uma realidade. Vamos manter a nossa rotina, mas vamos inventar a rotina. Não vou estar conversando com a mãe hoje. Não vamos inventar a rotina. Não vamos fazer o que a gente não fazia antes. Não vamos acabar de malhar que nunca malhei. Não vamos fazer um monte de coisa que eu nunca fiz. Não. Vamos manter a nossa rotina. Vamos viver uma vida. Ela está diferente? Está. Vamos aceitar que está diferente, sim, beleza. Mas vamos tentar manter a nossa rotina de verdade. Acordar de manhã, tomar banho, fazer as coisas que a gente costumava fazer. Divide a rotina das crianças, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, quem pode. Jogando tudo, porque ela é 6º ano. E a escola tem mandado bastante material para ela. Mas não, a mãe interviu, achei legal, porque estava mandando demais, ela ligou para a escola, pediu para equilibrar, porque ela mesma não está em casa, ela trabalha em um hospital, precisa equilibrar com as crianças. Também a escola tem que ter essa empatia com os pais. Nem todo mundo tem tantos computadores em casa, nem todo mundo tem tanta tecnologia, nem todo mundo está disponível. Na verdade, a gente está descobrindo, né? Descobrindo tanto a escola como nós, né? A gente está descobrindo como fazer melhor, ou como adequar da melhor maneira possível. Eu acho fundamental. E aí, eu acho que
manter a humildade nesse momento. Eu tenho aprendido muito com as minhas mães, eu tenho aprendido muito com os meninos, eu tenho prestado muita atenção no comportamento deles, esse é um outro ponto, de mudanças de comportamento. Que as crianças estão mudando de comportamento, mas não é porque elas estão regredindo ou elas estão apresentando comportamento. Não, nós também estamos. Tem gente de saco cheio, tem gente que não aguenta mais, tem gente que sai para andar, tem gente que pega o carro, sai para passear, tem gente que não suporta ficar dentro de casa. Eu tenho que ficar em casa, eu estou me adaptando a tudo isso. E eu acho que é importante. E as crianças também estão se adaptando a isso. Então, nesse momento, as crianças pequenas, elas têm. É interessante manter a rotina, é interessante esse contato com a mãe ser uma coisa positiva e se manter a autonomia delas, porque essa criança vai voltar para o mundo social. Nós não estamos vivendo uma guerra, a gente não está vivendo 5, 6, 7 anos enclausuradas. Nós temos, isso tudo vai passar, nós temos 2 meses, 1 mês pela frente para isso tudo passar. A gente vai voltar à nossa vida normal, graças a Deus, eu tenho fé nisso. Então, é importante que as crianças mantenham isso exatamente para que elas não venham a ter que passar por uma readaptação daqui a 2 meses. É importante isso. Eu acho interessante que as pessoas pensem em o máximo que pode manter a autonomia dessa criança. Acordar de manhã, trocar sua roupa, escovar seus dentes, lavar seu rosto, sentar para comer, nada de comidinha na boca, nada de trocar de roupa, não. É manter uma rotina mesmo, né? Aqui eu não tive, eu tive uma, não dificuldade, mas assim, uma adequação. E assim, desde que começou, eu sempre deixei muito claro para elas que elas não estão de férias, isso não era férias. Elas entenderam as duas, né? A de 12 e a de 8, que é uma coisa que o mundo está passando. Então a gente sentou e aí a escola, no primeiro momento de Marina, já tinha mandado todo o programa até o dia 17 de tarefa. Assim, eles mandaram 4 semanas, 3 semanas à frente. E aí, em cima dessa programação da escola, a gente sentou e reestruturou a rotina. Então, qual foi a minha... Então, qual foi... Reestruturou. Então, qual foi a minha preocupação no primeiro momento? Fazer elas entenderem que de segunda a sexta elas têm obrigações como elas teriam se estivessem na escola. Então, elas aqui estudam de manhã. Então, de manhã é a escola. E aí, à tarde, se tiver tarefa, elas têm... O inglês voltou também com aula online. Então, elas estão... Então, assim, chega sexta-feira, quinta, sexta-feira, ai, minha mãe, ainda bem que amanhã é sábado, ainda bem que está chegando o final de semana. Então, elas têm isso muito claro na cabeça delas, de que de segunda a sexta é obrigação. É como se elas estivessem na escola sem ir à escola. Esse reestruturar, eu acho, a palavra é bem essa, reestruturar. É como eu também, a gente está redimensionando tudo, readministrando tudo, readaptando tudo, mas é um momento de passagem. E esse momento ele precisa ser visto com muito carinho. A mudança de comportamento dessas crianças pequenas, esse apego aos pais, trabalhar esse apego, tornando-os autônomos, isso dá um contraponto. A gente vai lá na frente, a gente administra, beleza, eu também acho. A gente só precisa fazer coisas agora para não precisar fazer uma administração muito severa lá na frente. A gente pode equilibrar a situação, isso eu acho importante. Então, essa coisa da criança, uma coisa que você falou que eu acho interessante, que é essa coisa da readaptação e eu não estou de férias. O que é que eu não estar de férias? Eu acho que é importante trazer essas atividades e não gastar o brinquedo, não gastar a brincadeira, não gastar a hora de lazer, porque eu acho importante para ser utilizada nos finais de semana e nos dias que virão. Então, a brincadeira... Mesmo aqui em casa, né? Mesmo aqui em casa, exatamente. Mesmo aqui em casa, porque ninguém vai sair para lugar nenhum. Mas, não fazer nada sábado e domingo em casa, não ter a obrigação. E a gente precisa de desejar, Nanda. Eu preciso desejar. E se eu tenho na mão aquele brinquedo, eu não quero mais. Ela vai enjoar. Todo mundo aqui foi criança, olhava o brinquedo e daqui a pouco enjoava. É normal. É normal. Agora, imagine você fazendo esse brinquedo todos os dias. A mesma brincadeira, o mesmo quarto, o mesmo lugar. Vai enjoar. Quanto tempo a gente vai passar nisso? Sei. Daqui a 15 dias,
a gente vai entrar... Toda hora eu vejo que é entre abril e maio, entre maio e junho. Meu Deus do céu. Quando eu A gente vejo nunca que viveu tanto agora. é E o a quê? incerteza. A gente nunca viveu tanto agora e a incerteza do amanhã. Pois essa incerteza do adulto vai pegar na criança. Essa incerteza do adulto, a criança vai sentir. A segurança que a gente vai sentindo e de ir administrando isso ajuda em todo o processo. Eu acho que isso é importante. Quando eu penso nos adolescentes, eu estou com um que está dando trabalho, que está deixando para depois, postergando, sabe? E esse postergar de atividades vai fazer o quê? Vai fazer um acúmulo, porque as escolas já estão mudando assunto novo, porque elas estão ficando preocupadas de que, apesar de ter diminuído ou não ser cobrado os 200 dias, foram mantidas as horas, dá no mesmo. 800 horas são 200 dias. Então, vai jogar onde? Eu não vou cobrar seus 200 dias, mas vou cobrar suas 800 horas, não adiantou nada. Então, as escolas estão preocupadas com algo que tem que ser administrado. E como é que está sendo administrado isso? Como é que está sendo visto isso? Preocupante, preocupante. Então, os adolescentes precisam ter consciência, e é um momento difícil. A maternidade, nesse momento, ela fica bastante complicada, porque o que acontece? O adolescente, ele por si só é rebelde. Por si só, ele quer criar e inventar novas modas. Na escola, ele às vezes consegue fazer isso, mas querendo ou não, tem a mão forte. Ele está com a mãe que está dizendo, meu filho vai estudar. Meu filho, você conseguir, nesse momento, o menino passando de 14 para 15 anos, que ele tem a responsabilidade, que ele tem a noção de que ele tem que estudar, colocar ele dentro desse lugar não é fácil para a mãe nem para o pai nesse momento. Esse é um momento, uma das fases mais difíceis. Aquele que está na faculdade, ele já está caminhando, ele já sabe mais ou menos o que ele quer, ele já consegue dar conta disso. Inclusive, na própria faculdade, você vai fazer sua matrícula, mas até o Sim. terceiro ano... É uma responsabilidade diferente, né? Então, a partir do Fundamental 2, são responsabilidades diferentes, porque o sexto e o sétimo ano, eles estão começando a crescer. Do oitavo para o nono ano, eles estão numa fase de passagem para o primeiro ano. É bem interessante conviver com eles. Do segundo para o terceiro, já há uma grande diferença. O terceiro ano está vivendo uma outra demanda. Então, aí vai de responsabilidade e de meta para cada um. Mas, quando eu penso que eu não sei o que será do meu Enem, quando eu penso que eu não sei o que eu vou fazer, bom, eu posso jogar isso para depois, eu posso deixar para amanhã, eu posso empurrar. Esse é o grande problema dos pais hoje. Eu fico muito preocupada com... E aí entra também a escola, a parceria dos pais com a escola. Também. Acho importantíssimo. Quando a gente pode ter esse companheiro junto da gente, que ele chegue perto, que ele dê esse apoio, eu acho super importante isso. Acho que... E quem não tem, acho que essa figura da mãe ou da avó, que entre também dando suporte para que essa responsabilidade aconteça e essa cobrança aconteça. Vai entrar muito mais por um processo de conscientização do que de castigos, do que brigar. Acho que tem que manter a rotina. Se deixar livre, ele vai ficar livre, ele não tem essa noção. Então, eu acho importante esse contraponto, esse nivelamento de situações, de não deixar completamente livre, de manter o nível daquilo que ele tem, daquilo que eu dou, daquilo que eu vou tirar, daquilo, sabe? Para que ele tenha responsabilidade. Isso é não sair da rotina também. Porque, vamos pensar assim, ele está na escola, mas ele estava jogando todos os dias da semana, quando ele estivesse na escola? Não. Ele tinha horário para ele jogar? Tinha. Ele entra no computador toda hora? Não. Então, como é que eu vou administrar isso? Do mesmo jeito que eu estava administrando antes. Você só vai entrar a tal hora. Você só vai fazer isso a tal hora. Para poder você ter o equilíbrio. Mas aí vem um grande problema. A minha cara amiga entrou aqui agora, Cláudia Pereira, minha xará e fonoaudióloga Cláudia Pereira, e a gente lida com isso todo. Hoje a minha preocupação é quem conseguiu manter uma situação. Isso, lembrar quem é o adulto. Exatamente, Cláudia, o que eu ia falar agora. A minha preocupação é o quê? É de que as pessoas, quem conseguiu se ter esse papel, Cláudia, de adulto, quem conseguiu se pôr neste lugar, quem conseguiu ter autoridade, está tendo menos problema. Quem não conseguiu, sou nada, é simples aqui. Quem não conseguiu ter autoridade
em casa está tendo problemas. Porque é um momento crucial, gente. É um momento de que é só você. Acabou a escola, não tem professora, não tem Pedral, não tem Pereira. Eu vou falar para Pedral, eu vou falar para Pereira. Não tem. É você, você e você. Quem está mandando, quem comandar nesse momento é você, você e você. Não tem ninguém para te ajudar. Você tem o pai e tem você. A família está ali, os 4. E agora? Como é que vai ser? É o momento da gente impor a nossa autoridade. Pois é, quem não tem autoridade está surtando mesmo. Com certeza, Cláudia. E essa é a minha preocupação. Porque, na verdade, é um momento, sim, da gente começar a repensar e começar a pôr e a tentar botar em prática a autoridade dos pais com os filhos. Porque muitas das mães hoje que estão reclamando que quer que a escola volte, que quer que a escola isso, que a escola aquilo, que não está suportando, é porque, na verdade, não colocou devidamente a autoridade dessas crianças. E agora? Agora é complicado. Pois é, nessa agonia toda, né? As mães estavam falando e gritando, e meu Deus do céu, o que eu vou fazer logo no início? Aí eu perguntei para minha cunhada, vem cá, você não está reclamando, não? Você não está achando ruim, não? Você não quer botar a escola, não? Já botei ordem lá em casa. Ela tem são duas sobrinhas, Sim. estão escutando. Tudo que ela fez, a mesma coisa que você, readaptou a rotina, criou toda uma situação. Eu acho bastante complicado isso, sinceramente. Agora, se a gente tiver autoridade e manter a rotina, fica mais fácil viver tudo isso. Fica mais Entende? suave, Eu fica acho, mais leve. pois é, eu concordo com você. Está assustando porque não tem essa autoridade e agora para fazer vontade para a criança dentro de 4 paredes. Não tem E outra como. coisa, Cal, é um momento também que os pais estão em casa, trabalhando. Sim, Então, e aí? Tem, esse assim, home office. esse home Esse home office. office. Como é Isso. que faz? Essa é Entendeu? Ah, não, uma não coisa pode que eu fazer estou aprendendo. barulho. Não pode Uma fazer coisa que eu barulho estou porque aprendendo. seu pai está trabalhando, seu pai está em reunião. Às vezes eu estou aqui, porque como a gente está em casa e tudo é muito mais à mão, né? Assim, é como se eles entendem que a gente está disponível e não é. Você tem que colocar esse limite, ó. Seu pai está Sim, trabalhando, não pode parar sim. para ali. Eu estou agora ocupada, você abre a geladeira, pegue sua água, você faça o que você tem que fazer, porque eu não vou parar, eu estou trabalhando. É colocar, pontuar esses limites, né? Eu acho É uma coisa importante que eu também. estou vivendo, né? Que todo mundo está vivendo, como você falou, a gente está aprendendo tudo isso. É uma coisa que eu tenho percebido. É muito importante que a gente mantenha, inclusive, esses limites nessa relação com as crianças. Eu acho importante que a gente mantenha esse limite para mim, do que eu estou fazendo, é o meu momento de trabalho, bem como a criança no momento dela. Por isso que eu estou dizendo, gente, a gente fazer essa troca com essa criança, trazer ela para essa realidade, trazer ela, na verdade, para um mundo do que está acontecendo. Eu acho super importante que a gente possa conversar com a criança. Nós estamos num momento de pandemia é isso, o vírus é assim, 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 estamos todos em casa. Deixa claro isso para a criança. Gente, o saber, o conhecimento, ele liberta. Ele liberta. O conhecimento faz com que eu saiba aonde eu estou pisando. Então, quanto mais a gente puder passar essa realidade para as crianças, isso é a melhor coisa que pode acontecer. Melhor. Isso é super importante. E elas Então, veja gostam, bem, sabe? Elas se sentem seguras, se sentem acolhidas, se sentem respeitadas. acolhidas. As pessoas perguntam, não se deve conversar com a criança? Se deve, gente. A gente tem que conversar no momento certo, na hora certa. A criança vai acolher aquilo que você vai falar quando você sabe acolher a necessidade dela. A troca evidente é essa. Eu vou trazer essa criança para mim, porque ela está... a mesma coisa nessa condição de comportamento. A criança vai mudar de comportamento, esse período vai ser mudança de comportamento. Vamos entender o que está acontecendo, porque é uma desorganização aí. Vamos parar para cima. Ai, não aguento mais. Não. Gente, calma.
calma, olha para essa criança, vê o que está acontecendo. Já estão com o assunto na ponta da língua, estou mesmo, Cláudia. Na verdade, com todas que eu Pode conversei, elas estão sabendo. perguntar. Eu só tenho que fazer isso acontecer de uma forma prática. Eu tenho que fazer isso acontecer de forma prática. Acho ótimo que está realmente na ponta da língua, mas não está na escola, realmente estar fazendo atividades, rotina, manter aquela rotina de autonomia para um futuro que vai chegar em breve. Falar para ela os momentos que eu estou em casa, mas eu não estou à sua disposição o tempo inteiro, porque as mães hoje, como eu, como todo mundo que está aqui me assistindo, chefe de cozinha e eu não sei cozinhar. Eu tenho que ser faxineira, passadeira, eu tenho que fazer toda a administração da minha casa. Eu estou sozinha. E quem tem filho, quem tem marido? É bastante complicado. A gente está vivendo uma situação onde a gente voltou a assumir um monte de coisa. A gente está tendo que botar isso tudo em ordem. Imagine quem tem 2 filhos, quem está com filho pequeno, quem está cuidando de fralda, quem tem filho e marido. Gente, não é brincadeira, não. Quem tem criança especial, quem tem uma série de situações. Quando as crianças estão de férias, é diferente quando as crianças estão de férias, porque a gente também sai, a gente na verdade, programa uma série de situações. É diferente do que está vivendo isso. Se alguém tem algum manual sobre como é que vive isso, Cláudio, mas antigamente a mulher cuidava só de filho e ela só vivia aquilo ali. Ela tinha um mundinho completamente diferente. Ela era preparada, na verdade, para isso, né? Mas hoje, desde o dia que queimaram o diacho do sutiã, minha filha, ou depois que resolveu, a gente virou profissional, a gente quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, quer malhar, a gente quer cuidar de um monte de coisa e cuidar de filho também. Em meio a essa loucura, vem a pandemia. Assim, é interessante que você coloque o seu horário, que você possa colocar o horário junto do dele. Que você possa fazer as suas coisas, ou você se organize a sua rotina e organize a dele. Porque no momento em que ele está fazendo determinados deveres, você vai estar fazendo outras coisas. Se for uma criança dependente nesse momento que você precise acompanhar, separe um horário que você vai dar essa rotina para ele. Exatamente, Sarinha. Rotina é fundamental para nós também, não é só para eles, não. Que atire a primeira pedra, Nós quem sabe viver principalmente. Eu acho que quando a gente programa a nossa rotina, programar a deles é mais tranquilo. Isso. Porque você, Exatamente. principalmente dentro desse cenário que a gente vive hoje, todo mundo dentro de casa. Então é importante que eu tenha meus horários. Dentro dos meus horários, eu faço o delas, né? Graças a A Deus sua com a ajuda da experiência. escola. Experiência, desde o início eu falei para você, vamos lá, coloca logo essas crianças na rotina, cria logo uma situação. Você se arrependeu disso? De forma nenhuma. De Eu tenho forma nenhuma. relatos, tenho relatos. É como eu lhe falei no início, ela já tinha uma rotina, né? Ela já desde sempre ela já tem, desde sempre não, né? Mas desde alguns anos, sei lá, 4, 5 anos para trás, ela já tem uma rotina consolidada. Então, Sim. assim, nesse momento em que pai está em casa, que vivia mais na rua, trabalhando, viajando, não sei o que, de repente o pai está em casa, não pode sair, é tudo trabalhando dentro de casa, telefone, a reunião, não sei o quê. Rotina requer Então, planejamento e as pessoas não estão acostumadas, concordo. Mas a sua exatamente. experiência, você falou, elas têm rotina de 4, 5 anos. A gente está aqui, Sandra, exatamente no sentido de estar orientando. A gente faz muita troca, eu e Fernanda, por isso que eu estou perguntando a ela. Você redimensionou tudo. Você sabia fazer isso aí que você está fazendo? Não. Não. Os É um profissionais estão aprendizado. os profissionais, psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos, está todo mundo a posto de estar orientando. Mas, assim, que é fundamental manter esse momento, pelo menos, não é a rotina de escola, não, gente. Acorda de manhã, faz rodinha, faz o dever. Não. Mas pelo menos Não. 2 horas de manhã com atividade, 2 horas pela tarde em atividade. As crianças que têm mais deveres para fazer, aí vem a questão da responsabilidade, vem a questão da cobrança materna e paterna. É hora que eu estou no meu home office, você está no seu homeschooling. Sabe, cria até, sabe, é diferente, você está como eu. Você vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha. Se a gente casar as rotinas, as coisas caminham melhor. Eu não vou dizer que é absolutamente isso e só isso que vai dar certo, mas a gente está aprendendo todo mundo junto. Isso. Esse E é um programa aprendizado será mesmo.
Eu também acho. Depois que isso tudo passar, a mesma coisa da autoridade, eu acho interessante que isso fique, que na verdade que isso não seja largado de mão e que a autoridade ela seja real e que as pessoas descubram quanto é importante a autoridade familiar. Eu acho que esse é o grande momento das pessoas perceberem, olharem para si e dizer, eu sou a mãe, o meu papel de mãe, o meu papel de pai, e eu preciso orientar o meu filho em relação a isso. Não é a escola que vai fazer isso. Não é tem que ser a autoridade máxima na vida dele, mas sim eu. Porque e agora? Chegou o momento. Sabe aquela história que eu sempre falo? Quem pariu, Mateus? Que balance. Que se E tá liquide. todo mundo balançando seus Mateus. Eu nunca pensei em pandemia, não. Eu nunca pensei. Gente, quem pariu, Mateus, que balance. Na hora H, vai sobrar na mão de vocês. Vocês precisam colocar essa coisa em ordem. Precisam ter autoridade para vocês não terem problema lá na frente. E agora? E agora? Como é que E é fica? muito mais Vai ter que fácil pôr esse quando negócio você em já tem a ordem. rotina, só reestruturar. Com certeza. Sim. E é a mesma coisa que Sandra falou agora. E vai ser mais fácil isso começar agora e ser mantida quando a gente sair disso tudo. Porque as escolas, Depois, quando sair disso tudo, você já imaginou como é que ela vai estar, a escola? Como é que vai estar essa administração? Como é que vai estar esse processo? Imagine como é que a gente vai sair desorganizado disso tudo. Muito provavelmente. Mas se a gente vai mantendo toda essa noção, toda essa compreensão, toda essa responsabilidade, autonomia para os pequenos, responsabilidade para os maiorzinhos, todo entendimento de metas do que você quer e de como você vai gerenciar a sua vida daqui para frente, que são esses meninos, gente, o surto é menor. O surto é menor. o Essa é a sofrimento é minha menor. preocupação. E não, eu tenho É como pensado eu estava conversando com você. diga. Eu estava conversando com você outro dia. Eu pensei dessa coisa do ficar em casa, do não poder sair, de 4 pessoas viverem, né, full time, porque é full time, 24 horas embaixo do mesmo teto, de ser uma coisa pesada. E não está sendo. Lógico que tem determinados momentos que você quer sumir. Aí você vai pro quarto, me Sim. deixa quieta, não fala comigo. Aí uma faz, minha mãe, você tá de TPM? Eu falei, tô. Então, assim, né, assim, já Ainda tem a dizer, CPM não, eu da mãe, tô, que vai ter que viver 24 horas. né? E das Mas filhas que estão assim, entrando também. e das filhas que estão entrando, mas assim, tá uma coisa leve, não tá pesado Sim. o convívio, sabe? Eu acho que muito por conta disso, dessa organização, dessa rotina, o mecanismo está funcionando, sabe? Eu perguntei Pois a é. elas uma vez, um dia desse aqui, eu perguntei a elas como estava sendo para elas essa quarentena. Elas Sim. disseram que estava tudo bem, tirando o fato delas não poderem ir para a casa dos avós, brincar com os primos. Mas que até a gente brincar com o primo, a gente deu até um jeitinho, pegou Marina que pegou o celular, ligou lá pro primo e ficou brincando de Beyblade, um com Beyblade de um lado, outro com Beyblade do outro. E aí vai amenizando a situação e os dias vão passando. Mas assim, não É, tá pesado, entendeu? na E eu verdade, assim, o que eu acho imagino que que deva estar. eu acho que penso que está pesado para as pessoas que não conseguiram, porque esse relato seu, que eu disse que eu queria que você falasse, eu ouço também das minhas clientes. Todo mundo que já conseguiu colocar a rotina e que conseguiu entender que esse é um período de passagem, mas eu vou pensar em longo prazo, porque para mim 2 meses viver isso é longo prazo, um mês para mim é longo prazo. Se a gente pensa em viver isso de forma organizada, eu vou estar organizando as crianças, eu vou estar organizando o meu dia a dia e ele fica mais leve. E essa organização ela é fundamental para a cabeça das crianças. Fundamental. Toda hora eu falo, gente, vamos prestar atenção nesse processo de organização, que é organizar um quarto, brincou, guardou, tirou a roupa e colocou em determinado lugar, sapato, você bota em tal lugar. Essa organização simples, essa coisa que pode passar por dentro de casa, é também uma organização mental. Quando eu pego uma criança muito desorganizada, eu pergunto logo, em casa ele é bagunceiro. Ah, Cláudia, demais. Mas essa bagunça é de quem?
Quem ensinou essa bagunça? Vamos tentar colocar essas coisas em ordem, vamos tentar organizar essas crianças, vamos colocar ordem nessa situação, porque é fundamental essa organização consigo mesmo, é fundamental essa organização comigo mesmo, é fundamental essa organização para o processo de aprendizagem. Então, nesse momento, a minha preocupação em relação às crianças que a gente atende é que eles não percam isso. A minha preocupação é que eles convivam, de alguma forma, com tudo isso, sem perder muita coisa que a gente já saiu instalando. E muitos dos pais e muitas das mães também, que têm conquistado isso no dia a dia, que não percam isso. Então, esse momento é um momento crucial na vida da gente. Nesse momento, o papel de pai e mãe está sendo muito importante, porque é a primeira autoridade a ser reconhecida dentro de casa, é a primeira autoridade a ser respeitada. Ela é muito maior do que, muito mais do que a gente imagina. Eu canso de dar um exemplo assim, muito profícuo. Se você estiver na porta de uma igreja, quando as mães são desorganizadas, acho isso complicado. Eu acho melhor a gente tentar se organizar para organizar o outro. A mesma coisa nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem que manter mente sã, corpore sã, para que a gente possa, na verdade, levar isso para essas crianças. A gente vai manter... A criança é o meu reflexo. Se eu estiver bem, ela vai ficar bem. Se eu pirar, a criança vai pirar também. Se eu não me organizo, ela automaticamente também não vai se organizar. Sim. Na verdade, esse aprendizado... Isso vai ser um momento de aprendizado muito grande para todo mundo, Claudinha. Para mim, para você, para Nanda, para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está fazendo live. É um momento de que a gente vai aprender muito. Aprender os nossos limites, aprender até onde a gente deve ir, aprender a nos respeitar, pensar nesse respeito dos filhos para com a gente, pensar nesse papel de pai e mãe, o quanto ele é importante, essa maternidade nesse momento, essa paternidade, esses pais, eles têm que aprender o quanto eles são importantes na vida dessa criança, porque nesse exato momento, quem está com eles são eles. Quem está com os filhos são os pais. Então, não é ninguém. Não é escola, não é creche. Catinha, não é creche, não é escola, não é tio, não é avô, não é ninguém. Inclusive os avós, muitos não podem ficar com seus netos. Solicitação, inclusive, da própria afastamento social. Olha só o que a gente está vivendo. Olha só como é que a gente está. Olha como as coisas estão decididamente se mostrando para a gente. Tem avós que não estão ficando com seus netos, que estão decididamente com seus pais. Olha a importância dos pais aí. Exatamente. Sobretudo, se fazer... Exatamente. A importância dessa maternidade, dessa paternidade, desses pais, nesse momento. Gente, quem pariu Mateus, literalmente que balança. Pede galinha no mata-pinto, com certeza. E para quem não sabe, a galinha, quando os filhos nascem, eles ficam entre os pés da galinha e ela não pisa neles, não. Aí, voltando a falar para as minhas amigas, não tenham medo, vocês vão saber dar conta dessa criança. A rede de apoio é importante, sim. A gente vai tentar apoiar dentro do possível, mas pede galinha no mata-pinto. Instinto de mãe é uma coisa que a gente nasce. Eu canso de dizer que eu passei por coisas que eu nunca imaginei. De meu filho grande, não era nem meu filho pequeno, e eu acordar no meio da noite e ir no quarto dele, ele já é um rapaz de mais de 20 anos. E quando eu botei a mão, ele estava com febre. Ele estava com febre. Rafael, acorde aí. Você não está sentindo nada? E ele, não, porque você está com febre. Quando eu botei o termômetro 4,39, gente, essa é mãe. É de você estar, às vezes, num lugar e bota a criança para dormir, você faz... Não, ele está chorando. Tá maluco? Não, está chorando. E quando você chega lá, a criança está chorando. Eu quero dizer que é os anjos da guarda que pega a gente pelo braço e leva. Ser mãe é isso. Vem logo com os da guarda de junto, aí fica só, bora, minha senhora, bora, levanta aí que a criança está chorando. Não tem jeito, não. Vem acoplado, não vem com o manual de instrução, mas vem com os da guarda, com certeza. Porque chama a gente, leva a gente para esse conceito, leva a gente para a gente acordar no meio da noite. E, sabe, parece uma coisa que você sente, é intrínseco isso. Então, não se preocupe, não se preocupe que pede galinha no mata-pinto. A rede de apoio, sim, mas não mata, não. E essa coisa toda que eu estou dizendo. Gente, não vamos deixar essa coisa... Eu ouvi muita gente no início dizer que era para deixar as crianças à vontade. Não. Não sou a favor dessa linha. Não tem que deixar a menina à vontade. Tem que fazer atividade, sim. Ninguém tira 2 meses de férias nesse país, nem em país nenhum. Ninguém passa 2 meses dentro de casa sem fazer nada. Tédio é uma doença. Tédio é uma coisa ruim. Tédio é uma coisa que não leva a situações boas. De jeito nenhum.
tédio é uma coisa que você vai transformar numa apatia e você caminha para um entristecimento, uma melancolia, uma depressão. Tédio não é bom, não. Tédio, a gente tem que transformar o nosso ócio em criativo. A gente tem que transformar esse momento em coisas boas e prazerosas. É bem isso, exatamente. Eu acho que essa coisa toda, gente, eu tenho vivido, não é só comigo, não. Os meus filhos, eles são grandes. Eu tenho vivido isso com os meus pequenos, eu tenho vivido isso com as mães dos meus pequenos, com Nanda, com a minha cunhada, com Mara, com as pessoas que eu convivo ao meu redor, as minhas amigas. Eu tenho vivido muito isso com elas. Então, eu tenho visto o quanto tem sido bastante interessante, eu também, viu? Demais. O quanto tem sido interessante quando essas mães conseguem colocar essa rotina e organizar a situação. Fica mais leve, como você falou, Fernanda. Sem dúvida nenhuma, fica muito mais leve. E não fica, e nem para quem está fazendo home office, nem quem está trabalhando na rua. Se você consegue organizar isso, esse é um período de precisa dessa organização, fica tudo mais fácil. E acima de tudo, gente, se você descobre a necessidade de você ser a autoridade principal na vida de seus filhos, com certeza seu nível de trabalho vai abaixar consideravelmente. E eles passam a ajudar, né? E eles passam de certa forma a ajudar, porque eles compreendem a situação e acaba você tendo eles como aliados e não como, sabe, aquelas crianças. Exatamente. Exato. Exatamente. Muito pelo contrário. Quantas vezes aqui, às vezes, uma ou outra faz, minha mãe está precisando de alguma coisa, minha mãe, você quer uma ajuda? Então, eu falo, não, vocês fazendo o que vocês tinham que fazer já é uma grande ajuda. Então, é bem legal isso. Essa solidariedade que está se falando tanto diante dessa situação que a gente está vivendo, essa solidariedade, esse é um momento importante de solidariedade em casa. Esse é um momento importante de você botar seu filho para te ajudar em casa, porque está todo mundo sem empregada. Está todo mundo sem ajudante, está todo mundo sem faxineira. Então, esse é um momento também de solidariedade. Esse é um momento da família estar junta, de todo mundo trabalhar, de todo mundo se apoiar, de todo mundo se dar os braços. Essa solidariedade não é só na porta da rua, não, gente. É dentro de casa também. É você poder... Inclusive, é o momento do marido... Inclusive, o momento do marido ver o que a gente passa, né? Isso aí vai repercutir. Né? Ver o que o marido vê o que a gente passa no dia a dia, com o primeiro, segundo e terceiro turno. De reinventar o marido também. Bota essas criaturas para ajudar. Exatamente. É um momento, sim, gente, de a gente se apoiar. A rede de apoio que se tem é a família. E é muito importante que, nesse momento, as pessoas caem em si a importância dessa família, que foi o que mais aconteceu durante esse período. A gente estava se perdendo dessa família. Exatamente, em casa, nesse momento, e valorizar. E, sabe, é um momento da família, Cíntia. É o momento da gente se descobrir. Não é um momento, é o momento da gente estar em casa, da gente fazer a troca. Tudo que está se vivendo, gente, é uma boa um bom de um limão que a gente ganhou. Vamos fazer uma boa de uma limonada. Além da gente sair saudável disso tudo, além de eu ficar saudável, gente, quanta coisa boa toda hora a gente ouve aí a importância de botar os filhos para cuidar da casa, de cuidar, de arrumar as coisas dentro de casa, de ajudar a família, de lavar, de limpar, de passar. Quantas vezes a gente vê o quanto isso tem mudado a vida das pessoas? Vamos botar em um momento. Meu filho, você vai me ajudar. Meu filho, leva isso aqui. Meu filho, ajuda a mamãe aí. Até para segurar um pano. Segura esse pano aí para mim. Sabe? Colocar essa criança nesse lugar de importância nesse momento, isso também é extremamente saudável. Isso também é extremamente agradável. Sim, rever valores. Cuidar do que existe mais precioso nessa... Eu também acho. Eu nunca admiti, não vou aceitar que família é uma instituição falida. Eu não admito isso, eu não aceito isso. Eu sou absolutamente contra pensar que a coisa que a gente mais tem de sagrado na vida, simplesmente as pessoas podem considerar falido. Eu não considero. Acho que a família é uma das principais pilares da vida da gente. E é o que mais segura a gente, é onde a gente tem até o consolo de ser quem eu realmente sou. Então, de repente, abrir mão disso
E esse é o momento da gente rever isso. É o momento da gente tirar as nossas máscaras, a gente viver, não só de saindo, só com a roupa bonita, a cara pintada, sai, entra, e aparecer na escola. E não, ó, como foi? Não, meu Deus do céu, e dá babá? Não, gente, cara, não tem terceirização, não. É encarar esse papel de pai e de mãe mesmo aí agora. Não tem ajuda, não. São vocês 3, são vocês 4, e vamos em frente. Porque ainda tem muita coisa para acontecer pela frente e a gente vai precisar ter essa organização na cabeça e no coração e unir essas famílias. Que hoje é o que eu deixo para vocês. A gente está terminando o tempo, né, Ana? Está terminando o tempo, né? 3 minutinhos só. É o que eu vou deixar. Eu vou deixar para Tá. vocês, na verdade, esse 2 minutinhos. pensar. É o momento de família, é o momento da gente rever os nossos papéis de pai, é o momento de rever a nossa autoridade, é o momento da gente rever o quanto nós somos pessoas importantes na vida dos nossos filhos, o quanto nós temos. E não é o homeschooling, não, gente. É muito mais. É o quanto a gente é importante no processo de educação e formação de caráter desses indivíduos que vão se tornar cidadãos. É o momento da gente pensar o quanto nós somos os formadores e os maiores formadores de opinião da vida dos nossos filhos. Nós somos responsáveis por isso. Nós é que somos os exemplos e eles são as nossas referências e a nossa projeção. Que a gente tenha a maturidade de viver isso, que a gente possa sair disso tudo, menos pirado possível, viu, Cláudio? O mais compensado possível, tentando manter, a gente rever os nossos papéis, a gente se colocar nesses lugares da forma mais saudável possível. Dea, você sabe que eu conto com vocês, você sabe que a gente vai conseguir, olha ela aí, a mãe do meu adolescente. Mas a gente O Covid botou a gente para jogo, viu? É o quê? Botou. O Covid botou a gente para jogo. Botou para a gente pensar, botou para a gente botar a mão na cabeça, botou para a gente refletir, botou sim. Eu acho que tem um minuto só, gente. Eu amei estar aqui com vocês. Essa gravação